Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui na nossa primeira temporada do Policast, um podcast que tem como objetivo apresentar para todos vocês os nossos médicos, aqueles caras que estão junto com a gente, que fazem a medicina no nosso Hospital Filantrópico Policlínica. E claro, trazendo assuntos que são relevantes para todos nós, né? E contando um pouquinho das histórias, mostrando que apesar de, junto com toda essa capacidade técnica existente com o nosso corpo de médicos no Hospital Filantrópico Policlínica, temos aqui pessoas que são muito acessíveis e estão aqui com a gente para a gente bater um papo, beleza? Bom, e hoje o nosso convidado é o Dr. Fábio Gava, médico ortopedista e traumatologista. Doutor, seja bem-vindo. Muito obrigado por ter aceitado participar da nossa primeira temporada do Policast, tá? E vamos nesse comecinho aqui, eu deixo para o senhor se apresentar aí, contar um pouquinho sobre o Fábio Gava, da onde veio, aonde se formou, há quanto tempo exerce a medicina, enfim, conta um pouquinho para a gente, doutor. Então, tudo bem, muito obrigado pelo convite. Então, meu nome é Fábio Gava, sou médico ortopedista, traumatologista, me formei na Universidade UniOeste, Presidente Prudente, São Paulo, em 2000. Fiz minha especialização em ortopedia, traumatologia lá mesmo. E vim para cá em 2004. Início de 2004, vim para cá. Então, depois eu fui a Curitiba, em 2006, fazer uma sub de coluna, cirurgia de coluna. E mais para frente, consegui fazer um estágio muito bom em Barcelona, na Espanha, mais 20 dias lá. Que legal. E voltei e comecei a trabalhar, e hoje eu estou aqui. Então faz, teoricamente, 20 anos que eu estou já na ortopedia. E nesse tempo também eu fiz a medicina do tráfico e medicina do trabalho. Então a gente está aí dentro da área, fazendo algumas outras coisas também. Bacana, doutor. Mas a ortopedia, pelo jeito, é o que te chama a atenção, é aquilo que te conquista, é aquilo que você gosta de fazer. Sem dúvida, a ortopedia é o sonho, né? Legal. Desde a infância, né? Mas é assim mesmo. Legal. Não, lógico, não. O senhor vindo de uma geração de pai médico, teve que... Exatamente. O pai do senhor era ortopedista? Meu pai é ortopedista, meu tio ainda é ortopedista, né? O Rubens Gava. Então a gente está aí, a família tem história. Tem história. Que bacana, que bacana. Doutor, conta pra gente. Sempre quis ser médico? Então, na realidade, assim, na minha infância, como a parte assim, do hospital era mais tranquilo, não é como é hoje e tal, eu vinha, desde de criança, vinha passar visita com meu pai. Então, os pacientes que ele tinha internado, final de semana, a gente passava visita, ele me trazia. E aquele ambiente, desde a infância que eu falo assim, 10 anos de idade, 12, eu estava dentro do hospital. Então, aquilo foi cativando, né? Chegava, cumprimentava um, cumprimentava outro. Os pacientes pós-operatório gostavam, a gente ficava vendo aquilo, né? Uma coisa que chamava atenção, aqueles curativos enormes nos pacientes. Então, aquilo foi cativando. Na realidade, assim, fala, poxa, mas você é jovem, né? Uma criança, um adolescente vendo isso daí, mas não, aquilo me chamou a atenção, eu não tinha medo daquilo, eu gostava. Então, às vezes, eu ficava esperando o final de semana para voltar no hospital. Foi desse jeito, né? É mesmo? Quer dizer, entre aspas, não sei se ele forçou ou se eu que gostei demais, né? Mas foi assim que começou. E durante a tua adolescência, assim, acompanhando o Dr. Gava e tal, o senhor chegou a participar, ver alguma cirurgia, alguma coisa assim? Bem antes de eu ir para a faculdade, eu já entrava em cirurgia, entrava no centro cirúrgico. Então, para você ver que foi coisa, assim, de bem antes, né? Tipo, eu terminei o meu terceiro ano, o que eu vou fazer? Vou ser médico? Não. Com 15 anos de idade, eu quero ser médico, vinha no hospital. Quando eu não tinha o que fazer, eu ficava no centro cirúrgico. E antes da faculdade, se eu não me engano, 1 ou 2 anos antes da faculdade, eu já entrei em cirurgia com ele. Então, assim, entre aspas, a experiência de entrar na cirurgia é bem antes da minha faculdade. Que legal, que bacana. Doutor, ser médico é uma vocação? Olha, rapaz... Ou um dom? É uma coisa maravilhosa, posso te dizer. Agora, por exemplo, tem pessoas que não podem ver uma gota de sangue, né? Então, eu acho que talvez um pouquinho de dom deve ter, né? Tem que ter alguma coisa, porque não é possível. Porque não é só maravilhas, não. A medicina tem que se doar, né? Então tem o tempo da faculdade, o tempo da residência médica principalmente,
você não tem tempo, você só faz a residência, você só respira hospital. Então, são para pessoas que realmente querem ter alguma coisa de valor na vida, porque é puxado, Legal. é desgastante. E dentro dessa mesma pergunta, doutor, o que significa ser médico para ti? Hoje é tudo, né? É minha vida, né? Uhum. Então, para mim não sei se eu faria outra coisa a não ser médico. Às vezes eu fico pensando, o que eu faria se eu não fosse médico, né? Uhum. Não sei. Legal. Porque é uma coisa que tá assim, vamos dizer, no sangue mesmo, né? É uma coisa que me chamou a atenção desde a infância. Entendi. E o que mais, assim, o que mais te chamou a atenção, o que mais te marcou durante todo esse teu tempo até o presente momento na tua carreira médica? É ajuda, né? Ajudar o próximo, né? Acho que isso aí é a coisa mais, assim, mais interessante que tem, né? A coisa mais maravilhosa que tem é você poder ajudar. Nem sempre a gente consegue, infelizmente, né? Mas, assim, você atender uma pessoa, na minha área, um acidentado grave, você conseguir fazer essa pessoa voltar a caminhar, voltar a sentar, ter uma qualidade de vida. Eu acho que é isso daí. O médico é isso. O médico é fazer coisa boa. Entendi. Né? Não tem como você ser médico e querer fazer o mal. Não existe isso, né? Concordo, óbvio. Doutor, e por que, imagina, se formar lá em Presidente Prudente e tendo o Brasil inteiro e a referência, outros lugares até, vamos pensar assim, lá nos idos dos anos 2000, quando tu estava me contando, quando tu te formou, e tu teria opções de repente estar em outros centros, Curitiba, Campinas, enfim, cidades assim, com centros maiores. Mas o que te moveu a vir para Pato Branco para exercer a medicina aqui? Então, quando eu me formei lá, eu fiz a residência e eu sempre comentei que eu gostaria de fazer coluna. E eu fui até convidado a ficar lá, né, pelo meu professor da época, meu chefe lá. E ele falou, olha, fica aqui com a gente, vamos, que a coluna aqui só tem um e não está dando conta, e aquele negócio. Mas o que acontece? Eu tinha meu pai aqui, né, trabalhando, que seria um excelente professor, mais um tempo com ele, né? Meu tio trabalhando aqui também. Então eu falei, não posso, professor, ficar aqui não tem como, porque eu vou lá, tenho que ajudar meu pai, vou ter, né, eu tenho lá já a gente já tem umas portas abertas no hospital. Então eu pensei em vir aqui por causa da família mesmo, né? E eu era daqui, enfim, e eu sempre gostei daqui. Mas eu tive a oportunidade fora. E acabei voltando para casa, mas para trabalhar com meu pai mesmo, né? Para a gente trabalhar junto. Não, e eu acho que assim, a nossa região assim, ela tem crescido muito na questão da oferta do serviço da saúde. Assim, a medicina aqui é um grande vetor da nossa cidade, né? Então ela acaba também, eu acho que isso faz muito parte de vocês, que vêm dessa geração de médicos, que ajudaram a construir lá com os pais, muitas vezes avós, que ajudaram a construir a medicina na nossa cidade e que hoje consegue ir passando esse bastão de uma maneira muito positiva para fazer com que as pessoas sem dúvida, de sequência nesse trabalho. Eu acho que é por isso que Pato Branco e se destaca tanto na questão da medicina a nível regional e nacional, né, doutor? Hoje aqui é um polo de saúde, né? Pato Branco hoje, muita coisa que tem em Pato Branco hoje é por causa da saúde. Se tiver a saúde aqui, os hospitais aqui, principalmente a policlínica, tem um volume enorme e muitos pacientes vêm de fora. Na época que meu pai começou a vir para cá, por exemplo, ele tinha paciente aqui do norte inteiro de Santa Catarina, né? Paciente do Paraguai e da Argentina que vinham para cá, que para eles era mais perto. Então, assim, ainda tem, né? Nós somos aí hoje, a Policlínica é referência aí, cirurgia cardíaca nacional, né? Transplantes que tem por aí, a ortopedia aqui é muito forte, Pato Branco. Então, a gente atrai muita gente de fora. E Pato Branco é um polo de saúde hoje maravilhoso, educação, saúde, né? Empresas aí, tecnologia. Então, assim, você vê, nós temos voo hoje diário para fora. Então, Pato Branco hoje se destaca a nível nacional, sem dúvida nenhuma. Eu acho que quem puxou, quem começou foi a saúde. E a primeira coisa que teve aqui, na realidade, foi a saúde, uma saúde boa. Perfeito. Né? Com vários médicos aí de fora, vieram para cá também. Então, assim, tudo agregou. Legal. Mas a saúde é importantíssimo, né? O que tem em volta dos hospitais hoje, por exemplo, da Policlínica? Tem dezenas de clínicas ali, farmácias, clínicas, laboratório. Então, tudo isso chama pessoal de fora, trabalho, emprego, né? Importante. Os imóveis que foram feitos só para isso.
Então hoje alavancou com certeza aí por causa da saúde, né? E, doutor, falando um pouquinho a respeito desse exercer a medicina, seguir essa geração de médicos aqui no Hospital Filantrópico Policlínica, como que é esse trabalho, como que é fazer parte do corpo clínico do Hospital Filantrópico Policlínica? Bom, fazer parte desses médicos da Policlínica, entre aspas, é fácil. Por quê? Porque nós só temos médicos bons, né? Teoricamente é fácil por esse lado. Temos profissionais excelentes aí, colegas aí que hoje de Pato Branco tem praticamente, se faz tudo aqui, muito pouca coisa, os pacientes têm que ir embora ou têm que sair daqui. Então é muito bom, assim, nós temos assim uma amizade bacana, eu acho que isso daí engloba, é uma família, acho que hoje a Policlínica é uma família, né? E essa filantropia acho que veio para agregar, porque eu acho que se hoje a Policlínica não tivesse essa filantropia, não sei nem se a gente estaria aberto hoje, porque depender hoje de convênios é difícil, né? Os convênios hoje não querem mais pagar o que deveria ser pago, o que está numa, né? Tem muitas glosas, enfim. O convênio hoje não está bacana para nós, não. Eu acho que isso daí não precisa esconder. Eu acho que até o próprio SUS também é um exemplo disso, de como está defasado, né? Exatamente. Então, assim, é muito complicado, né? Então, assim, hoje nós estamos com a filantropia pedindo ajuda, porque o hospital hoje, a Policlínica hoje tem um volume muito grande de cirurgia SUS, né? Eu acho que praticamente 60%, 70% mais ou menos aí são cirurgias SUS, que a gente faz centenas de cirurgias mês, então a gente precisa de ajuda exatamente para manter. Porque se você colocar no papel hoje, quanto que cresceu a região toda aqui em 20, 30 anos, sim, e quantos leitos do hospital que aumentou? Praticamente nenhum. Certo? Então continua a mesma coisa. Entendi. Então acho que a gente precisa sim de ajuda, as pessoas precisam entender que o Hospital Policlínico hoje, por exemplo, a Policlínica não é um hospital particular, é um hospital filantrópico. E a gente precisa de doações, precisa de ajuda apoio, mesmo. Né? Apoio da população aí, com certeza, sem dúvida. Doutor, e a gente está mudando um pouquinho do nosso assunto. Nós conversávamos antes da gente começar a gravar aqui, a gente está falando sobre a área da ortopedia, que é um negócio assim fantástico e chama muito a atenção, né? O que dá para esperar? O que você acompanhou de evolução da tua área da ortopedia? O que a gente pode esperar que vai vir aí? Rapaz, é tanta coisa, né? A evolução é tão tão A ortopedia, a gente tem muita síntese, muito material de síntese. Vamos colocar isso daí, dar um exemplo, né? As fraturas, a própria cirurgia de coluna. Hoje, a maioria é minimamente invasiva. Hoje você coloca parafuso na coluna. Hoje você faz uma hernia de disco com uma incisão de 1 centímetro, 2 centímetros, né? Então, assim, a evolução é boa, é grande. Nós temos aí cirurgias, por exemplo, prótese de joelho, onde você faz cirurgias robóticas aí, enfim, os aparelhos nos ajudam, certo? Certo. E próteses minimamente invasivas menores, as incisões menores, próteses que duram mais, tem muita coisa boa. E eu acho que assim, para o futuro, a gente vai fazer cada dia mais cirurgias maiores com menos tempo de hospitalização, com mais assim, você pode dar alta ao paciente mais precoce, o paciente pode voltar às atividades mais precoce. Essa é a ortopedia. A ortopedia do futuro é isso daí. Doutor, assim, e falando para a grande maioria das pessoas aí que acompanham a medicina, mas de fora, tudo bem, acho que no meio médico é um outro tipo de entendimento, mas vamos conversar um pouquinho com o pessoal que não entende muito, que não está lá no dia a dia do negócio. Doutor, e esse negócio do 3D, assim, tipo, vai chegar o momento, já chegou o momento dessa prótese 3D, o cara foi lá, de repente teve alguma questão no fêmur, estou dando um exemplo aqui, vai chegar algum momento que não, a gente substitui por uma prótese 3D, alguma coisa nesse sentido, ou é muita viagem aí nessa história? Isso daí hoje já é realidade, né? Não muito para nós aqui ainda, a gente está um pouquinho longe disso daí, mas assim, já está aqui, já está batendo na nossa porta, sem dúvida. Você tem hoje um acidentado grave, com uma perca óssea grave. Se você faz uma tomografia para reconstituição 3D, você tem o tamanho que você perdeu desse osso, por exemplo, você vai num 3D, você faz esse osso e você coloca no paciente,
cirurgia de crânio, abertura de crânio, você coloca lá a calota certinho, o tamanho, se precisar, se é que ele perdeu o osso ou não. Tem muita coisa para fazer, isso daí tá aí, tá no dia a dia, com certeza. Já está acontecendo. Já está aqui, já está acontecendo, sem dúvida nenhuma. Legal. E o que é mais gratificante, Dr. Fábio, na questão do ser médico? Ser médico, meu amigo, tem tanta coisa boa. Pena, eu acho que, desculpa a palavra um pouco, mas assim, existe um determinado momento que a medicina se prostituiu um pouco, tá? Eu acho que, infelizmente, isso daí é uma realidade. Mas, tirando essa parte ruim, eu acho que a medicina, assim, você, igual eu falei, é você poder ajudar, você poder dar o bem para a pessoa, para essa pessoa retornar a qualidade de vida dela, retornar ao trabalho, né? Pessoas, por exemplo, meu Deus, o cara teve um infarto, ele foi para UTI, todo mundo achou que ia morrer, o cara retorna, o cara volta bem, às vezes ele nem lembrou do que aconteceu, não tem sequela nenhuma, faz um AVC, às vezes não tem uma sequela nenhuma, faz uma fratura grave intraarticular, você coloca uma prótese, o cara tem uma vida praticamente normal. Então é isso a medicina. A medicina são coisas boas, lógico que também tem as coisas ruins, as sequelas, que infelizmente não tem como a gente ajudar todos, né? Claro. Então, mas assim, é maravilhoso. Acho que a medicina é uma coisa... Eu falo assim, eu gostaria muito da aula aqui na faculdade, porque eu sempre gostei da aula. E quando eu fazia residência lá na minha faculdade, eu dava aula. Dava aula, os professores não podiam ir, tal, Gava, vai lá e dá aula lá, tal. Eu ia, gostava. E eu gosto sempre de dizer, a medicina é lindo, é maravilhoso. Eu acho que não tem coisa mais bonita, assim, porque assim, você consegue transformar muita coisa, que às vezes está ruim, em boa, ou muito boa, ou excelente. Então, quem que faz isso hoje? Qual profissão, talvez, que dê esse orgulho para a gente, né? Pessoas que chegam chorando lá no consultório, com uma hérnia de disco extrusa, não consegue caminhar, e você faz uma cirurgia com 1 centímetro, o paciente vai embora no outro dia chorando de felicidade. Então, que bacana. Né? Que bacana. E aqui, doutor, no nosso Hospital Filantrópico Policlínica, a tecnologia... Bom, que o nosso corpo clínico é de uma alta qualificação, de um alto entendimento, assim, nas suas áreas, isso já é comprovado, né? Mas, assim, em termos de tecnologia aplicada aqui dentro do Hospital Filantrópico Policlínica, o que o senhor tem para dizer para nós dentro desse grande acompanhamento dessa evolução, aliás, da medicina que tem acontecido? O que o senhor pode dizer para nós? Então, eu posso dizer o seguinte, nós estamos lutando a cada dia para melhorar, sempre. Agora nós conseguimos aí, estamos fazendo uma ala nova da Policlínica, né? Que fique bem claro que é uma construção muito grande, que foi feito por permuta e não por nós estarmos pagando. Por isso que a gente está pedindo essa ajuda, porque realmente não temos dinheiro para fazer o que a gente vai fazer ali agora. Tem uma permuta e nós estamos a cada dia evoluindo. Então nós já temos agora salas de cirurgia programada para cirurgias robóticas, né? Então assim, nós estamos preparando tudo para evolução e cada vez evoluindo mais. Então nós vamos ter mais espaços para o centro cirúrgico, para UTI, enfim, nós estamos melhorando tudo. Então assim, a evolução, o futuro já está aqui, já chegou. A gente só precisa inaugurar e trabalhar. Que bacana. Doutor, eu acho que fica claro para nós assim a sua gentileza, a sua simpatia em estar aqui com a gente, ceder do teu tempo, que a gente sabe que vida de médico é uma vida muito corrida, seja por estar no hospital, seja por estar no consultório, ou muitas vezes nas suas demandas particulares que também tem, né? Mas a gente agradece muito do teu tempo, de você ter disponibilizado aí esse tempinho para fazer esse bate-papo conosco, que eu acho que é muito importante, até para a gente conseguir fazer com que as pessoas realmente conheçam um pouquinho mais desses caras. E quando eu falo desses caras, é realmente assim, porque é íntimo, assim. A gente que trabalha com a Policlínica, a gente tem a gente tem muita acessibilidade com os médicos, e todos são muito gentis, assim, sempre quando a gente precisa e conversa, certo? Então eu quero agradecer muito do teu tempo. E antes de você agradecer e fazer um encerramento, gostaria que tem aqui no nosso roteiro tem uma pergunta interessante, assim. Se você pudesse mandar uma mensagem lá para o Fábio Gava, lá em 1994, 95, quando começou a faculdade, quando estudando medicina, que mensagem que você mandaria?
Rapaz, eu vou dizer para você assim, dentro da medicina, eu estou tão feliz que eu não mudaria muita coisa, não. Eu acho que o que eu tenho hoje só tenho que agradecer. Não mudaria nada. E para essa galera nova que está fazendo curso de medicina, novos médicos se formando, novos médicos aí nas suas residências e tal, o que você tem para dizer para eles? Bom, em primeiro lugar, a medicina não é brincadeira. Tem que se doar. A gente às vezes pega aí alunos que realmente não sabem muita coisa, mas não porque a instituição é ruim, uma faculdade é ruim, por falta de vontade, ou porque alguns estão ali porque alguém quer que eles estejam ali. Então assim, a medicina tem que se doar, a não ser que queira fazer alguma coisa que não tenha tanto trabalho ou que seja fácil, enfim. Mas a medicina, você tem que dar o seu tempo, pelo menos no começo, numa residência bem feita, uma faculdade bem feita, você não pode dizer, nossa, eu vou perder um ano aí estudando. Não, você vai ganhar 10 anos lá na frente. Então tem que se dedicar e se doar. Isso daí, a medicina é assim. Senão você não vai se dar bem. Você vai, assim, receber muita rasteira e para você ficar em pé você tem que saber. Você tem que se virar sozinho, porque as coisas vêm e às vezes você está sozinho num lugar e chega aquela coisa absurda que você nunca espera na vida, porque a traumatologia hoje está cada vez pior. Você pode ver que você não tem mais acidente de 60, 50 por hora. Os acidentes você tem mais de 100 km por hora de carro, moto, né? Carro pegando moto. Ou seja, os pacientes, assim, os traumas estão chegando cada dia mais assim, violentos. Então, tem que se dedicar, porque se você estiver sozinho num lugar, tem que se virar, amigo. Entendi. Porque hoje a empurroterapia, como muitos médicos fazem, você não vai conseguir. Entendi. Perfeito. Bom, pessoal, a gente quer agradecer, principalmente do tempo, do Dr. Fábio Gava. Nós queremos agradecer a vocês que chegaram até aqui no nosso Policast, o podcast do Hospital Filantrópico Policlínica. E dentro da nossa primeira temporada teremos aí mais de 10 episódios com muitas áreas que chamam muito a atenção no nosso Hospital Filantrópico Policlínica. Valeu, galera. Muito obrigado e até a próxima. Doutor, obrigado e valeu. Muito obrigado pelo convite. Fico à disposição aí para mais vezes a gente conversar. Valeu. Você nos conhece pela nossa paixão em salvar vidas. Mas hoje pedimos que você nos salve da maior crise financeira da nossa história. Salve o Hospital Filantrópico Policlínica. Faça a sua doação.